Boa noite, pessoal. Vou fazer uma introdução para vocês sobre controladores. Nesse contexto, um controlador vai ser apenas uma caixinha que a gente põe atrás do nosso sistema para a saída ficar do jeito que a gente quer. Então, desse ponto de vista, a gente vai ter sempre duas razões para projetar um controlador. Ou a gente vai usar ele para estabilizar um sistema instável, ou para melhorar o desempenho de um sistema qualquer. Um exemplo do primeiro caso seria se a gente usasse esse sistema. Nessa configuração, qual seria um controlador que deixaria isso estável? A gente joga na fórmula e com um pouco de manipulação algébrica, a gente cai nisso aqui. E para que isso aqui seja estável, basta que isso aqui dê maior que zero. Porque aí o polo vai para o seu plano esquerdo e isso é estável. E por simplicidade, vamos usar C igual a 3. E aí o sistema resultante dessa associação vai ser estável. Para fazer um exemplo de como melhorar um sistema, precisamos primeiro de uma forma de comparar dois sistemas diferentes o tempo de assentamento, que vai ser o tempo que o sistema leva para chegar a uma dada proximidade do seu valor em regime permanente. Neste caso, vamos utilizar a 98% como essa proximidade. Isso significa que se você fizer um gráfico da resposta a um degrau do sistema, é o tempo que ele leva para chegar a 98% do valor em regime permanente, faltando apenas 2% do caminho. Agora, supondo que meu G de S é da forma A sobre S mais A, é a resposta ao degrau, que na frequência dá isso aqui, e voltando para o tempo a gente cai nisso. Mas como o nosso objetivo é encontrar um tempo de assentamento, vamos observar apenas essa parcela. Ela que diz o quão próximo do regime estacionário está a saída do sistema. E queremos encontrar o tempo que leva a 98% do valor final. Então a parcela exponencial vai ter que ser 0,02. E aplicando o logaritmo nos dois lados, a gente pode usar uma propriedade que permite a gente pegar esse expoente e descer ele multiplicando. E aí a gente isola o tempo. Jogando na calculadora, o ln de 0,02 vai dar aproximadamente isso aqui. O ln de E vai dar 1. E o menos A aparece aqui embaixo de novo. O tempo de assentamento para que o sistema chegue a 98% do valor final dele é aproximadamente 3,91 sobre A, onde A é a posição do polo no semiplano esquerdo. Mas como 3,91 é um número muito feio, vamos utilizar a aproximação 4 sobre A, onde A ainda é a posição do polo, e usar isso para calcular o nosso tempo de assentamento. Você pode usar esse mesmo método para calcular o tempo de 99%, 99,5%, só vai mudar o número. E para o caso de o sistema ter mais de um polo, para calcular o tempo de assentamento utilizaremos o polo mais lento do sistema, que será o polo mais próximo da origem. Lembrando que para o cálculo desse tempo de assentamento, o sistema deve ser estável. Agora que vimos tempo de assentamento, vamos fazer um exemplo em que a gente acelera um sistema. Esse aqui, ele tem 3 polos, um em -1, um em -4 e um em -5. A gente viu que para calcular o tempo de assentamento, a gente usa o mais lento, que é esse -1. Então esse sistema leva 4 segundos para atingir 98% do valor dele em regime permanente. Vamos tentar fazer um controlador tal que o tempo de assentamento com o controlador caia para 2 segundos. Para que isso aconteça, nós teríamos de colocar o polo mais lento de tal forma que isso seja verdade. Então o polo mais lento tem que estar em -2. Para resolver isso, vamos utilizar o critério de Routh-Schwarz com uma mudança de coordenada. Já que o critério diz pra gente as condições para um polinômio ter raiz no semiplano direito, então realizaremos uma mudança de coordenada de S para S chapéu, em que S vai ser igual a S chapéu menos 2. Dessa forma, o zero em S chapéu corresponde ao ponto menos 2 em S. E então aplicamos o critério de Routh-Schwarz em S chapéu igual a zero, e ele vai dar pra gente as condições para todos os polos estarem à esquerda do zero em S chapéu, ou seja, de menos 2 em S. Então a gente põe na realimentação, com a função de transferência agora em S chapéu, a gente só precisa reescrever o denominador na forma polinomial dele. Essa aqui. E agora a gente começa a fazer o critério de Routh-Schwarz. Aí para passar para a tabela, você só pega os coeficientes que estão multiplicando os termos S ao cubo, S ao quadrado, S a 1 e por assim em diante, e passa para a tabela naquela ordem. 3, 2, 1, 0. Lembra? Os termos seguintes são determinantes usando esses valores. E quando você resolver, você vai chegar nesse resultado e você põe ele aqui. Para encontrar esse último termo, tem que resolver esse determinante. Por extenso, ele vai ficar escrito desse jeito. Aí você percebe que tem 4 vezes 0, isso daqui vai dar 0. Então só sobra outra parte. Uma parte está sendo multiplicada por 10 menos c sobre 4 e dividida por 10 menos c sobre 4. Então, sobra só o menos 6 mais c. E aí vocês lembram como que era para você saber se tinha ou não polos no semiplano direito? Era só observar o número de trocas de sinais nessa primeira coluna. 1 para 4, não há troca de sinal. 4 para isso, pode haver troca de sinal. E aqui, pode também haver troca de sinal. Já que ele começa positivo, ele tem que permanecer todo positivo para que não haja troca de sinal. Então, tanto a penúltima quanto a última linha tem que ser positivas. Dessa linha você tira que C tem que ser menor que 10. E dessa linha você tira que C tem que ser maior que 6. Com essas duas condições, nós sabemos que para o nosso sistema ser estável, em S chapéu, significa que o C tem que estar entre 10 e 6.
E como estabilidade em esse chapéu significa que na coordenada S todos os polos estarão à esquerda de -2, a gente vai ter a mesma condição. Esse método é chamado de estabilidade relativa. Se você está vendo até aqui, provavelmente você está com uma dúvida, porque todas as vezes que eu fui resolver algum exercício, eu usei a realimentação em vez da que eu apresentei no início da aula, que foi essa outra. Esse controle é chamado de controle em malha aberta. E a famosa realimentação é conhecida como malha fechada. De modo geral, um sistema está em malha fechada quando o controlador do sistema recebe uma informação de como está a saída dele. Na malha aberta isso não acontece. Então vamos supor que você esteja projetando um controlador para um sistema desse tipo, descrito por 1 sobre S mais 3. E o que você precisa fazer é com que o sistema acompanhe degraus de referência, ou seja, apresente um erro nulo caso a entrada seja um degrau. Como fazemos isso em malha aberta? Da álgebra de diagrama de blocos, a gente só tem que multiplicar tudo da entrada vezes os dois blocos entre a entrada e a saída, vai ter que ser igual à saída. E o problema é que é erro nulo. Então, basta que y seja igual ao x, em regime estacionário. A forma mais simples de fazer com que y siga x é fazer com que o produto controlador vezes sistema seja igual a 1. Então, seu controlador ia ser somente isso. Mas esse controlador é impossível de ser feito, porque o grau do numerador está maior que o denominador. Na prática, você não consegue fazer isso, então temos que fazer umas adaptações. Como nós não queremos que a todo instante x seja igual a y, apenas no valor final, então, se utilizarmos c igual a 3, quando você jogar no teorema do valor final, ele vai de fato acompanhar qualquer degrau. Enquanto que se fôssemos fazer esse mesmo exercício na malha fechada, a primeira coisa que teríamos de resolver é o tipo do sistema. Ele exige uma função de transferência tipo 1, e nosso sistema é tipo 0, então a gente tem que pôr primeiro um polo em 0. Daí o nosso controlador estará dessa forma. Agora, para calcular o valor de k, nós simplesmente pegamos esse polo e fingimos que ele é parte do sistema, e procedemos normalmente. A malha fechada do sistema com o controlador dessa forma vai ficar desse jeito, e como a única coisa que queremos é estabilidade, basta que as raízes desse polinômio estejam à esquerda do zero. Aí se a gente escolher k igual a 9 sobre 4, os dois polos vão estar no mesmo lugar, em menos 1,5. Aí essa se torna a função de transferência do sistema controlado, em malha fechada. O projeto em malha fechada é um pouquinho mais complicado, ele vai ficando cada vez mais complicado conforme a função aumenta de tamanho. Em malha aberta, independente do tamanho, você sempre vai resolver ele da mesma forma. Mas a gente escolhe sempre fazer em malha fechada porque a malha fechada lida muito bem com variações, a malha aberta não. Tanto variação no sistema quanto a perturbações. Primeiro vamos falar das variações no sistema. Então digamos que o sistema na verdade é 1 sobre S mais 4 e um erro de medição fez com que você caracterizasse ele como 1 sobre S mais 3. Vamos ver o que acontece com os controladores que a gente projetou. O projeto em malha fechada vai ter os seus polos deslocados, porém, seu limite vai para 1. Então ele continua acompanhando o degrau. Enquanto a versão em malha aberta vai atingir 3/4 do valor de referência, em vez de acompanhá-lo. Então, ele não atende mais à especificação. Além da malha aberta não ser capaz de lidar bem com variações no sistema, ela também não é capaz de lidar com perturbações, que seriam variações na saída do sistema que não venham da entrada. Em malha fechada, a gente viu as fórmulas e viu que o tipo do seu sistema vai dizer o quão resiliente ele é a perturbações. Você não consegue fazer a mesma coisa em malha aberta, porque você teria que saber qual é a perturbação que vai vir. E a característica das perturbações é justamente ser aleatória. E como pela álgebra de diagrama de blocos, o controlador não tem nenhum efeito sobre a perturbação, ele não pode fazer nada para tentar compensar ou reduzir o efeito da perturbação. Essas são as duas razões principais para se usar a malha fechada no lugar da malha aberta. Se você ainda precisa de mais uma, é porque a malha fechada cai na prova. E é isso que eu tinha para vocês hoje, então falou!